Levei o celular quebrado da minha nora para consertar, mas o técnico que o arrumou me chamou de lado e sussurrou: cancele os cartões, mude as senhas e fuja imediatamente. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele virou o celular na minha direção e o que me mostrou congelou meu sangue. Mas antes de continuar, certifique-se de já estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Lúcia, tenho 65 anos e até 3 dias atrás acreditava ter uma vida perfeitamente normal. Moro em uma casa confortável em Belo Horizonte com meu marido Paulo, de 67 anos. Somos aposentados há pouco tempo. Eu era professora de história e ele engenheiro. Temos um único filho, Rafael, casado há 5 anos com Camila. Nossa nora sempre me pareceu uma jovem encantadora, formada em administração, inteligente, bonita. Trabalhava em uma empresa de consultoria financeira. Rafael a conheceu em uma festa de amigos em comum e se casaram em menos de 1 ano. Às vezes achava que ela era um pouco distante, mas atribuía isso ao estresse do trabalho e à sua personalidade mais reservada. Tudo começou na quarta-feira passada, quando Camila veio nos visitar sozinha, algo incomum, já que ela e Rafael normalmente vinham juntos nos fins de semana. Chegou agitada dizendo que tinha um problema com o celular. A tela estava completamente quebrada e perguntou se eu conhecia algum lugar confiável para consertar. Quebrei o celular sem querer e preciso que funcione hoje mesmo para uma reunião importante amanhã. Rafael está viajando e não tenho ideia de onde levar, explicou. Por coincidência, eu havia levado meu celular para consertar na semana passada em uma pequena loja no centro da cidade. O dono, João, a quem todos chamavam assim, era filho de uma antiga colega da escola onde eu ensinava. Me deixa levar o aparelho dele. Seria perfeito, Lucia. Você me salvaria a vida, disse Camila me entregando o celular. A senha é 280.218, nosso aniversário de casamento. Tenho que correr para o escritório agora. Posso passar para buscar à noite? Aceitei. Claro. Peguei o celular e dirigi até a loja do João. O local era pequeno, espremido entre uma farmácia e uma padaria com uma placa discreta. Reparos Express. Quando entrei, João estava inclinado sobre uma mesa cheia de ferramentas minúsculas e aparelhos eletrônicos desmontados. Dona Lúcia, que prazer vê-la de novo, me cumprimentou com um sorriso. Expliquei sobre o celular da minha nora e ele me garantiu que poderia arrumar em poucas horas. Volto depois do almoço, disse entregando o aparelho e a senha. Passei a tarde fazendo compras e por volta das 4 da tarde voltei à loja. João estava sozinho e quando me viu entrar seu rosto mudou. A expressão simpática deu lugar a algo que não consegui decifrar no momento. Preocupação, medo. Dona Lúcia, disse em voz baixa, olhando rapidamente para a porta, como se verificasse que não havia mais ninguém. O celular está pronto, mas preciso mostrar uma coisa, senhora. Franze a testa confusa. Algum problema com o aparelho? Não, com o aparelho, respondeu. E então se aproximou falando quase num sussurro. Cancele os cartões, mude as senhas e fuja imediatamente. Senti um calafrio percorrer minhas costas. O quê? Do que você está falando, João? Ele me fez um sinal para que me aproximasse. Abriu o celular da Camila e entrou no aplicativo de mensagens. Navegou até uma pasta chamada Plano B e me mostrou a tela. Meu sangue congelou. Eram mensagens trocadas entre Camila e meu filho, detalhando um plano para me matar. Mamãe está ficando mais esquecida, dizia uma mensagem de Rafael. É o momento perfeito. O médico já está documentando seus lapsos de memória a meu pedido. Ninguém vai questionar quando acontecer. A resposta de Camila revirou meu estômago. O seguro de vida dela e do seu pai vale quase 2 milhões. Com a venda da casa, depois teremos o suficiente para começar do zero longe de Belo Horizonte. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar no balcão. Isso não pode ser verdade, murmurei, mais para mim mesma que para João. Dona Lúcia, juro que não queria me meter.
Quando estava testando o celular depois do concerto, apareceu uma notificação e acidentalmente vi essas mensagens. Não pude ignorar. Continuei deslizando a conversa, com os olhos arregalados pelo horror. Discutiam métodos, datas, como fazer parecer um acidente doméstico. Falavam de medicamentos que poderiam usar, doses que seriam fatais para uma senhora da sua idade com pressão alta. Meu próprio filho e sua esposa planejando friamente minha morte. Eles também estão planejando matar o Paulo. Sussurrei, sentindo que me faltava o ar. A conversa detalhava como fariam para eliminar meu marido depois. Tem que ser com umas semanas de diferença, escreveu Rafael. Um casal idoso morrendo ao mesmo tempo levantaria suspeitas. João fechou a porta da loja e virou a placa para fechado. Me trouxe um copo de água e me ajudou a sentar. A senhora tem que ir à polícia, disse ele com voz firme, mas gentil. Neguei com a cabeça, ainda em choque. Eles não vão acreditar em mim. É a palavra de uma velha esquecida contra meu filho e minha nora, pessoas respeitáveis na comunidade. Então, senhora, a senhora tem que reunir provas e tem que se proteger. Ele tinha razão. Peguei o celular com mãos trêmulas e comecei a tirar fotos das mensagens com meu próprio aparelho. Documentei tudo: datas, horários, o plano detalhado, as menções ao médico da família, que aparentemente estava sendo manipulado para criar um histórico de demência. João, você poderia restaurar o celular exatamente como estava? Não quero que eles saibam que descobrimos algo. Ele concordou e trabalhamos juntos por mais 1 hora. Quando terminou, o celular da Camila parecia intacto, sem nenhum sinal de que suas mensagens secretas haviam sido descobertas. Ao sair da loja, me senti como se estivesse em um pesadelo. O céu cinza de Belo Horizonte parecia ainda mais sombrio. Como voltaria para casa? Como olharia para o Paulo sabendo que nosso único filho planejava nos matar? Pior ainda, como enfrentaria Camila quando ela viesse buscar o celular? Dirigindo de volta para casa, planejei cada passo. Primeiro tinha que alertar Paulo sem assustá-lo demais. Depois tínhamos que agir rápido, mas com inteligência. Se Rafael e Camila suspeitassem que sabíamos algo, poderiam acelerar seus planos ou criar uma nova estratégia. O peso da traição era quase insuportável. Meu filho, que carreguei em meu ventre, que amamentei, que ajudei com a lição de casa, que consolei quando terminou o primeiro namoro, planejava minha morte por dinheiro. Estacionei o carro em frente à nossa casa e respirei fundo várias vezes. Tinha que manter a calma. O jogo de vida ou morte havia começado e eu tinha que ser mais inteligente que os 2 jovens que pensavam que uma velha esquecida seria presa fácil. Mal sabiam eles que esta senhora havia enfrentado a ditadura militar quando era estudante, que havia criado um filho sozinha enquanto o marido viajava a trabalho, que havia sobrevivido a um câncer de mama 5 anos atrás. Se pensavam que eu ia cair sem lutar, estavam muito enganados. Saí do carro segurando o celular da Camila como se fosse uma bomba prestes a explodir. Entrei em casa, onde minha vida nunca mais seria a mesma. Paulo estava na sala vendo as notícias como fazia todas as tardes. Seu rosto familiar, com o cabelo grisalho e os óculos de leitura na ponta do nariz, me deu um instante de normalidade no meio do caos que havia se instalado na minha vida. Conseguiu resolver o celular da Camila? Perguntou distraído sem tirar os olhos da televisão. Engoli seco. Sim, está arrumado. Tinha que contar a ele, mas não sabia como começar. Como você diz ao seu marido de 40 anos que seu único filho quer vocês 2 mortos? Paulo, o chamei. Minha voz mais firme do que esperava. Preciso te mostrar uma coisa, é grave. Algo no meu tom deve tê-lo alarmado, porque imediatamente desligou a televisão e me olhou com atenção. O que aconteceu, Lúcia? Sentei ao seu lado e mostrei as fotos que havia tirado das mensagens. Observei seu rosto enquanto lia. A confusão inicial, seguida pela incredulidade, depois o horror, e finalmente uma dor tão profunda que pensei que ele desmoronaria ali mesmo. Não, sussurrou ele com a voz engasgada. Deve haver algum erro. Rafael jamais. Eu também não queria acreditar. Respondi segurando suas mãos trêmulas.
Mas são eles, Paulo. É o número do Rafael. É a forma como ele escreve. E a Camila respondendo do celular dela, que está aqui comigo. Paulo fechou os olhos, respirou fundo várias vezes. Quando os abriu de novo, vi algo que raramente presenciava: determinação absoluta. O que vamos fazer? Perguntou. Expliquei meu plano inicial. Documentar tudo, verificar nossas contas bancárias, mudar senhas, cancelar cartões compartilhados, investigar que médico estaria envolvido nisso. Tínhamos que agir como se nada tivesse mudado, enquanto secretamente reuníamos provas suficientes para confrontá-los ou, se necessário, levar tudo à polícia. Camila vai vir buscar o celular hoje à noite. Avisei. Temos que agir com normalidade. Como? A voz de Paulo falhou. Como vou olhar para ela sabendo, da mesma forma que ensinei adolescentes a fingir interesse em história medieval por 30 anos, tentei brincar, mas o sorriso saiu fraco. Um passo de cada vez, Paulo. Nossa vida depende disso. Passamos a hora seguinte, revisando contas bancárias online. Descobrimos algo perturbador. Pequenas somas haviam sido transferidas regularmente da nossa conta conjunta para uma conta desconhecida nos últimos 3 meses. Valores baixos o suficiente para não levantar suspeitas. R$ 200 aqui, R$ 300 ali, mas que somavam quase R$ 10.000. Rafael tem acesso às nossas contas, murmurou Paulo. Demos uma procuração a ele ano passado, lembra? Por se algo nos acontecesse. A ironia era amarga. Confiamos tanto nele que praticamente entregamos as ferramentas para nossa própria destruição. Mudamos todas as senhas, cancelamos 2 cartões de crédito que Rafael tinha como adicionais e ligamos para o banco solicitando o bloqueio de qualquer transação superior a R$ 1.000 sem autorização presencial. E quanto ao médico? Perguntou Paulo. O Dr. Fernando nos atendia há mais de 15 anos. Era um amigo, almoçava ocasionalmente em nossa casa. A ideia de que pudesse estar falsificando relatórios médicos a pedido do meu filho era quase tão dolorosa quanto a traição de Rafael. Vou marcar uma consulta amanhã, decidi. Sozinha. Quero ver o que ele diz sobre minha memória. Às 7 da noite o interfone tocou. Paulo e eu nos olhamos tensos. Ele apertou minha mão, uma promessa silenciosa de que seguiríamos nosso plano. Abri a porta forçando um sorriso. Camila estava linda como sempre, com seu cabelo castanho impecavelmente arrumado e roupa elegante. Aquela aparência cuidada agora me parecia uma máscara perfeita para ocultar a monstruosidade que havia debaixo. Lúcia, desculpa vir tão tarde. Como foi com o técnico? Tudo bem, respondi, entregando o celular. João fez um ótimo trabalho. A tela está como nova. Ela ligou o aparelho, verificou rapidamente e sorriu. Perfeito. Quanto foi? Deixa eu pagar. Não se preocupe, já resolvi tudo. Foi uma cortesia dele. Nem cobrou, porque sou cliente antiga. Camila hesitou por um momento, um leve franzir de sobrancelhas que antes não teria notado. Estaria preocupada que o técnico tivesse visto algo? Tem certeza? Não queria incomodar. Que nada, filha. Quer entrar? Paulo está vendo TV. Íamos tomar um chá. Ah, não posso hoje. Tenho uma apresentação amanhã cedo e ainda preciso revisar alguns dados. Notei como ela evitou me olhar diretamente enquanto falava. Uma mentirosa hábil, mas agora que sabia o que procurar, os pequenos sinais estavam lá. Entendo. Quando o Rafael volta da viagem, amanhã à noite, respondeu rapidamente. Outra mentira. Pelas mensagens, Rafael não estava viajando. Estava em casa, esperando notícias dela. Fala para ele nos visitar logo, disse, mantendo o tom casual. Faz quase 2 semanas que não o vemos. Claro, sorriu guardando o celular na bolsa. Ele também sente falta de vocês. Ah, lembrei. Vocês já procuraram aquele médico que o Rafael recomendou? O especialista em memória? Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Ainda não tivemos tempo. Por quê? Seu rosto uma máscara de preocupação fingida. Rafael comentou que ultimamente você tem esquecido algumas coisas importantes. Nomes, compromissos, impressão dele. Respondi com uma risada leve.
Minha memória está excelente. Lembro até do dia em que você usou esse mesmo conjunto na festa de aniversário da minha prima Elisa há 2 meses. Vi algo passar rapidamente pelos olhos dela. Frustração, preocupação, antes que seu sorriso social voltasse. Bom, de qualquer forma, nunca é demais fazer um check-up, né? Na idade de vocês. Claro, claro. Vou marcar uma consulta em breve. Nos despedimos e assim que fechei a porta, me apoiei nela, exausta pelo esforço de fingir normalidade. Paulo me esperava na sala, tenso. E então, ela tentou plantar a ideia da minha perda de memória. Respondi, sentando ao lado dele. Estão construindo o cenário para quando acontecer. O que fazemos agora? Agir, respondi, uma determinação crescendo dentro de mim. Amanhã cedo vou ao Dr. Fernando. Depois quero verificar nosso seguro de vida. Precisamos saber exatamente o que Rafael alterou. E então, vamos armar nossa própria armadilha. Aquela noite mal consegui dormir. Cada ruído da casa parecia uma ameaça. Me levantei 3 vezes para verificar se as portas estavam trancadas. Em uma dessas vezes encontrei Paulo na cozinha bebendo água com o mesmo olhar atormentado que eu devia ter. Estou pensando no Rafael criança, disse em voz baixa. Lembra como ele tinha medo do escuro, como corria para nossa cama durante as tempestades? O que aconteceu com aquele menino, Lúcia? Não tinha resposta. Como nosso filho amoroso havia se transformado nesse estranho calculista capaz de planejar friamente nossa morte. Vamos descobrir, prometi abraçando-o. E vamos sobreviver a isso. Na manhã seguinte, liguei para o consultório do Dr. Fernando, alegando uma emergência. Consegui uma consulta para as 10 horas. Antes de sair, verificamos de novo todas as nossas contas online e descobrimos algo ainda mais perturbador. Havia um novo seguro de vida em meu nome contratado 3 meses atrás, do qual eu não tinha conhecimento. Como é possível? Perguntei horrorizada. Paulo navegou pelos documentos digitalizados. Olha, a assinatura é sua. Me aproximei da tela, incrédula. A assinatura realmente se parecia com a minha, mas eu nunca havia assinado aquele documento. Falsificaram minha assinatura, murmurei. E tem mais. Olha o valor, 1,5 milhão. E o único beneficiário é Rafael, completou Paulo, sua voz quebrada. A realidade da situação finalmente me atingiu com toda a sua força. Não era apenas um plano vago. Já haviam dado passos concretos. Documentos foram falsificados, dinheiro estava sendo desviado, um médico possivelmente estava envolvido e agora um seguro de vida que eu desconhecia completamente, pronto para ser cobrado depois da minha morte acidental. Saí de casa sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. A consulta com o Dr. Fernando seria crucial. Eu precisava descobrir até que ponto ele estava envolvido nessa conspiração. O consultório estava tranquilo naquele horário da manhã. A recepcionista, que me conhecia há anos, sorriu ao me ver. Dona Lúcia, que prazer vê-la. O doutor já vai atendê-la. Menos de 10 minutos depois me chamaram. O Dr. Fernando, um homem de meia idade com cabelo grisalho e expressão geralmente amigável, parecia ligeiramente desconfortável quando entrei. Lúcia, que surpresa. Rafael me ligou ontem. Disse que você estava relutante em fazer exames. Mantive minha expressão neutra enquanto me sentava. Sério? Que estranho ele dizer isso. Na verdade, doutor, vim porque estou preocupada com minha memória. O médico assentiu como se confirmasse algo que já sabia. Sim. Rafael mencionou alguns episódios preocupantes. Esquecimentos, confusão. Curioso, respondi com calma, porque não me lembro de ter tido nenhum problema assim. O Dr. Fernando hesitou por um momento. Bem, Lúcia, às vezes o paciente não percebe seus próprios lapsos. É comum em quadros iniciais de demência. E o senhor já tem um diagnóstico, pelo visto? Parecia cada vez mais desconfortável. Não, claro que não. Mas Rafael me mostrou alguns vídeos. Você confundindo datas, esquecendo nomes de pessoas próximas. Vídeos? Perguntei genuinamente surpresa. Posso vê-los? Ele não me deixou cópias. Mas... Dr. Fernando, interrompi me inclinando para a frente. Sou sua paciente há 15 anos. O senhor me conhece. Realmente acha que tenho demência ou está apenas acreditando no que meu filho diz?
O silêncio que se seguiu foi revelador. Finalmente suspirou. Lúcia, eu. Rafael veio me ver várias vezes nos últimos meses muito preocupado. Disse que você e Paulo estavam perdendo a capacidade de cuidar de si mesmos, que precisavam de supervisão. Me pediu que documentasse qualquer sinal de declínio cognitivo. E o senhor aceitou? Teve a decência de parecer envergonhado. Apenas anotei o que ele relatou. Não diagnostiquei nada sem exames. Olhei fixamente para ele, deixando que o silêncio se estendesse até ficar desconfortável. Doutor Fernando, meu filho está planejando me matar. A mim e ao Paulo. O choque no rosto dele parecia genuíno. O quê, Lúcia? Essa é uma acusação muito séria. Tenho provas. E agora entendo por que ele precisava do seu envolvimento, mesmo que indireto. Um histórico médico documentando declínio cognitivo tornaria minha morte muito menos suspeita. O doutor Fernando empalideceu visivelmente. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam ligeiramente enquanto ajustava os óculos. Lúcia, eu nunca jamais participaria de algo assim. Acreditei que Rafael estava genuinamente preocupado com você. Peguei meu celular da bolsa e mostrei algumas das fotos que havia tirado das mensagens. Enquanto lia, seu rosto passava da incredulidade ao horror. Meu Deus, murmurou finalmente. Não tinha ideia. Quero ver meu prontuário médico, exigi. Agora. Hesitou apenas um momento antes de acessar seu computador e abrir meu histórico médico. Girou a tela para que eu pudesse ler. Ali estava, documentado em linguagem clínica impessoal. Paciente apresenta sinais de declínio cognitivo, segundo relatado pelo filho. Episódios recorrentes de confusão, desorientação temporal e espacial, esquecimento de nomes e eventos recentes. Recomenda-se avaliação neurológica completa. Isso é mentira, disse com voz firme. E o senhor sabe, Lúcia. Apenas registrei o que Rafael relatou. Não confirmei nem diagnostiquei nada. Mas criou um registro que poderia ser usado contra mim. Um registro médico oficial sugerindo que estou perdendo minhas faculdades mentais. Perfeito para quando eu morrer acidentalmente, não acha? O médico parecia verdadeiramente perturbado. O que quer que eu faça? Primeiro, imprima esse histórico para mim com sua assinatura. Depois quero que faça um novo registro com a data de hoje, afirmando que me avaliou pessoalmente e não encontrou nenhum sinal de comprometimento cognitivo. Ele concordou imediatamente, claramente abalado pela situação. E doutor, acrescentei, enquanto ele digitava, se algo acontecer com o Paulo ou comigo, esse histórico e nossa conversa de hoje serão as primeiras coisas que a polícia vai ver. Saí do consultório com os documentos em mãos, uma prova concreta da conspiração contra nós. O doutor Fernando havia sido manipulado por Rafael, mas sua cumplicidade, mesmo que por ingenuidade, quase nos custaria a vida. Dirigi até o banco em seguida. Precisava verificar pessoalmente nossas contas e principalmente revogar qualquer procuração que tivéssemos dado a Rafael. O gerente Marcos, que cuidava de nossas contas há anos, se surpreendeu visivelmente quando pedi para revogar a procuração. Dona Lúcia, tem certeza? Seu filho me procurou recentemente dizendo que vocês gostariam de ampliar os poderes dele para gerenciar as finanças, já que o senhor Paulo não anda bem de saúde. Outra mentira. Paulo estava perfeitamente saudável para seus 67 anos. Meu marido está muito bem, Marcos. E sim, tenho absoluta certeza. Na verdade, quero verificar todos os movimentos de nossas contas nos últimos 6 meses. Passamos a hora seguinte revisando extratos. Além das pequenas transferências que já havíamos identificado online, descobrimos algo ainda mais perturbador. Rafael havia iniciado o processo para obter um segundo cartão de crédito do Paulo, alegando a perda do original. Ele disse que o Sr. Paulo havia perdido o cartão, mas não queria incomodá-lo com a burocracia. Explicou o gerente claramente envergonhado agora. E vocês emitiram um novo cartão sem a presença ou assinatura do titular? Perguntei incrédula. Sim, senhor Marcos. Ele se mexeu na cadeira, desconfortável. Bem, como ele tinha procuração e já gerenciava várias questões financeiras para vocês. Respirei fundo, contendo a raiva.
Cancele esse cartão imediatamente e bloqueie qualquer tentativa futura de emissão sem nossa presença física. Quando saí do banco, me senti simultaneamente aliviada por ter interrompido outro aspecto do plano e aterrorizada pela extensão da trama. Rafael havia preparado meticulosamente o terreno, criando um cenário onde nossa morte pareceria natural e ele teria controle total sobre nossos bens. No caminho para casa, meu celular tocou. Era ele. Meu coração disparou, mas atendi com a voz mais normal possível. Oi, filho. Mãe, tudo bem? Acabei de chegar da viagem e a Camila me disse que você levou o celular dela para consertar. Foi muito gentil da sua parte. A naturalidade com que mentia era impressionante. Não havia viagem alguma. De nada, querido. O rapaz da assistência é filho de uma colega minha. Fez um bom preço. Que bom. Olha, estava pensando em passar aí hoje à noite com a Camila. Faz tempo que não jantamos juntos, né? Um calafrio percorreu minha espinha. Por que esse súbito interesse em nos visitar? Teriam notado algo? O médico teria ligado para Rafael depois da minha visita? Claro, respondi mantendo a voz firme. Venham, faço aquela lasanha que você gosta. Perfeito. Ai, mãe, você foi naquele médico que te recomendei? A Camila disse que ainda não tinham ido. Na verdade, fui ao Dr. Fernando hoje de manhã. Um breve silêncio. Foi? E o que ele disse? Nada demais. Fez alguns testes simples. Disse que estou perfeitamente bem para a minha idade. Outro silêncio, mais longo desta vez. Ah, bom, que bom então. Mas talvez seja bom buscar uma segunda opinião, sabe? Às vezes o Dr. Fernando é muito conservador nos diagnósticos. Vamos ver, filho. Nos vemos à noite, então? Sim, umas 7 horas. Até mais tarde. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. A conversa aparentemente inocente estava carregada de subtextos ameaçadores. Rafael claramente esperava que o doutor Fernando me tivesse declarado com algum tipo de comprometimento cognitivo e se desestabilizou quando soube que não foi o caso. E agora queria jantar conosco hoje à noite. Por quê? Para observar meu comportamento? Para verificar se eu demonstrava alguma suspeita? Ou algo pior? Cheguei em casa e encontrei Paulo na sala cercado de papéis. Levantou a vista ansioso. Como foi? O médico está envolvido? Expliquei tudo. Como Rafael havia manipulado o Dr. Fernando para criar um falso histórico médico. Como obteve acesso às nossas contas bancárias. Como falsificou documentos do seguro de vida. E ele acabou de me ligar, concluí. Ele e a Camila querem jantar aqui hoje à noite. Paulo empalideceu. Acha que suspeitam que descobrimos algo? Não tenho certeza, mas ele ficou claramente perturbado quando soube que fui ao Dr. Fernando e que o médico não encontrou nada de errado comigo. Nos olhamos, a mesma pergunta silenciosa flutuando entre nós. O que Rafael e Camila poderiam tentar durante esse jantar? Não podemos comer, nem beber, nada que eles tragam, disse Paulo finalmente. E um de nós deve estar sempre atento, observando o que fazem. Concordei. Precisamos gravar esse jantar de alguma forma. Se eles disserem algo incriminador. Paulo assentiu e foi buscar seu antigo gravador digital que usava para registrar reuniões quando ainda trabalhava. Testamos o aparelho verificando se ainda funcionava e onde poderíamos escondê-lo na sala de jantar. Passei a tarde preparando a lasanha que prometi. Embora a ideia de sentar à mesa com 2 pessoas que planejavam nos matar me fizesse sentir fisicamente mal. Cada vez que pensava nas mensagens, na frieza calculista com que nosso próprio filho discutia nossa morte, sentia uma dor que nenhuma palavra poderia descrever. Como chegamos a este ponto? Perguntei a Paulo enquanto preparávamos a mesa para o jantar. Onde erramos com ele? Paulo negou com a cabeça, seus olhos mostrando a mesma dor que eu sentia. Não sei, Lúcia. Pensei que conhecíamos nosso filho. Às 7 em ponto, o interfone tocou. Paulo e eu trocamos um último olhar de confirmação. O gravador estava escondido debaixo da mesa, funcionando. Nossa estratégia era simples: agir com naturalidade,
observar cada movimento deles e, se possível, provocar algum deslize que pudéssemos documentar. Abri a porta com um sorriso ensaiado. Rafael e Camila estavam lá, ele segurando uma garrafa de vinho tinto e ela uma caixa de bombons que sabiam ser meus favoritos. "Mãe!" exclamou Rafael, me abraçando com entusiasmo. O contato físico que antes me dava conforto, agora me dava arrepios. Como ele podia me abraçar sabendo que planejava me matar? "Que saudade de te ver!" Continuou me entregando a garrafa. "Trouxemos um vinho especial para hoje." "Ah, obrigada, querido", respondi, analisando discretamente o rótulo. Era uma safra cara, uma que normalmente me impressionaria. Agora só me fazia perguntar se estaria adulterada. Paulo os recebeu na sala, seu sorriso tão forçado quanto o meu. "Querem água, café ou suco?" Ofereceu. "Qualquer coisa menos o vinho que trouxeram." "Ainda não, pai", disse Rafael sentando confortavelmente no sofá. "Vamos guardar o vinho para acompanhar o jantar." Conversamos sobre trivialidades por quase meia hora. O trabalho deles, o clima, notícias locais. A surrealista normalidade da situação me dava náuseas. Observei como Rafael ocasionalmente trocava olhares com Camila, como ela estava atenta a cada movimento meu, como ele direcionava perguntas aparentemente inocentes sobre minha rotina, meus medicamentos, minhas dificuldades recentes. "Então, mãe", disse finalmente se inclinando para frente, "como foi exatamente a consulta com o Dr. Fernando hoje? Ele fez exames, pediu algum teste específico?" Mantive minha expressão neutra. "Foi uma consulta normal, não viu nada preocupante." "Estranho", murmurou Rafael franzindo a testa. Ele tinha me dito que suspeitava de algo mais sério, talvez Alzheimer inicial. "Sério?" perguntei levantando as sobrancelhas em falsa surpresa. Quando ele te disse isso, Rafael percebeu o deslize. "Ah, semana passada, quando liguei para falar sobre aqueles episódios que notei." "Que episódios seriam esses, filho?" "Não me lembro de ter tido nenhum problema." Um sorriso condescendente apareceu no rosto dele. "Vê? É exatamente isso que nos preocupa. Você não lembra? Semana passada você esqueceu o nome da dona Iracema, nossa vizinha de 20 anos. Depois deixou o fogão ligado por horas. Nada disso havia acontecido. Eram mentiras fabricadas para construir a narrativa da minha suposta demência." "Curioso", respondi com calma. "Falei com a dona Iracema ontem mesmo, chamando-a pelo nome. E não uso o fogão há dias. Tenho preferido o micro-ondas ultimamente." O sorriso de Rafael vacilou por um instante. "Vamos jantar?" interveio Paulo se levantando. "A lasanha da Lúcia está com um cheiro maravilhoso." Na mesa, o teatro continuou. Servi a lasanha enquanto Paulo discretamente trocava as taças de vinho. Havíamos combinado. Tomaríamos o vinho que trouxeram, fingiríamos nos servir, mas na verdade beberíamos de outra garrafa que deixamos previamente aberta na cozinha. "Um brinde", propôs Rafael levantando sua taça. "Pela família e pela saúde." Levantamos nossas taças e fingimos beber. Observei atentamente quando Rafael e Camila tomaram seus próprios goles. Bebiam normalmente, sem hesitar. Talvez o vinho não estivesse adulterado afinal. "Lucia", disse Camila pousando sua taça na mesa. "Rafael e eu temos conversado. Nos preocupa vocês morarem sozinhos nesta casa tão grande." "É verdade", acrescentou Rafael, "especialmente considerando esses episódios recentes. Pensamos que talvez seria melhor vocês se mudarem para um lugar menor, mais fácil de manter. Ou talvez pudéssemos vir morar aqui com vocês por um tempo." Senti Paulo se tensionar ao meu lado. Era isso. Eles queriam se mudar para nossa casa, estar mais perto para executar o plano. "Que gentil da parte de vocês", respondi mantendo a voz firme. "Mas estamos perfeitamente bem, né, Paulo?" "Absolutamente", concordou ele. "Na verdade, até estamos pensando em viajar em breve. Talvez uma temporada na praia, em Búzios." Vi Rafael e Camila trocarem um olhar rápido. "Viagem? Agora?" questionou Rafael. "Não acho que seja uma boa ideia, pai. E os médicos da mãe? Os exames de rotina?" "Tudo excelente", respondi por Paulo. "Podemos viajar tranquilamente." Camila sorriu,
mas seus olhos permaneceram frios. Precisam de ajuda para planejar essa viagem. Posso procurar hotéis, pacotes. Não vai ser necessário, cortei. Já nos ocupamos de tudo. O jantar transcorreu com essa tensão subjacente. Em cada pergunta aparentemente inocente, reconhecia a verdadeira intenção por trás. Estavam avaliando nosso estado mental, tentando estabelecer controle, buscando maneiras de se aproximar fisicamente de nós. Quando servi a sobremesa, um pudim que fiz cuidadosamente na frente do Paulo, Rafael retomou o assunto. Estive falando com um advogado, disse casualmente, sobre procurações mais amplas. Sabe como é, para emergências. Que tipo de emergências? Perguntou Paulo com a voz controlada. Bom, se um de vocês precisar ser hospitalizado, ou se, sabe, as coisas piorarem com a memória da mãe. O advogado sugeriu uma procuração plena que me daria autoridade para tomar decisões médicas e financeiras por vocês. Olhei para meu filho estudando seu rosto. Aquele mesmo rosto que beijei de bebê, que consolei de criança, que fotografei orgulhosa na formatura. Como havia se transformado na máscara de um estranho calculista. Não vai ser necessário, filho, disse finalmente. Já atualizamos todos os nossos documentos recentemente. Inclusive fizemos algumas mudanças no testamento e nos beneficiários dos seguros. A expressão de Rafael congelou por um instante. Mudanças? Que tipo de mudanças? Nada demais. Só garantindo que tudo esteja em ordem caso algo nos aconteça. Camila pôs a mão sobre o braço de Rafael como se o contivesse. Sempre é bom revisar esses documentos, disse ela suavemente. Vocês consultaram um advogado? O Dr. Marcos, aquele que você recomendou, mentiu Paulo com naturalidade impressionante. Foi muito útil. Não existia nenhum Dr. Marcos, mas a mentira atingiu seu objetivo. Ambos pareceram momentaneamente desestabilizados. Às 10 horas, Rafael olhou o relógio e anunciou que tinham que ir. Amanhã trabalho cedo, justificou. Mas eu sabia o verdadeiro motivo. Precisavam recalcular seus planos. Depois de muitos abraços falsos e promessas vazias de nos visitar mais, finalmente foram embora. Assim que fechei a porta, Paulo e eu desabamos no sofá, exaustos fisicamente pelo esforço de manter as aparências. Eles estão suspeitando, sussurrou Paulo. Perceberam que algo mudou, concordei, me levantando para pegar o gravador. Rebobinamos a gravação, ouvindo de novo toda a conversa. As implicações eram claras. Rafael e Camila ainda estavam decididos a seguir com o plano, mas nossos movimentos recentes, a consulta médica, as mudanças bancárias, a menção ao testamento, os haviam deixado cautelosos. Eles vão tentar algo em breve, disse Paulo. Não podem esperar muito mais agora que começamos a tomar medidas de proteção. Precisamos de mais provas concretas, disse. A gravação ajuda, mas ainda não é suficiente para a polícia. E se tentássemos fazer com que confessassem, confrontá-los diretamente, neguei com a cabeça. Arriscado demais. Eles negariam tudo e ficariam mais vigilantes. Aquela noite verificamos todas as trancas 3 vezes antes de dormir. Mesmo assim, dormi com um telefone ao lado da cama e uma cadeira apoiada na porta do quarto. Precauções que jamais imaginei precisar tomar contra meu próprio filho. Na manhã seguinte, acordei sobressaltada pelo som de um carro estacionando. Corri até a janela e vi Camila saindo de sua caminhonete preta, sozinha. 8 horas da manhã de um dia de semana, quando deveria estar no trabalho. Paulo, chamei urgentemente. Camila está aqui. Ele se levantou rapidamente, ainda sonolento. Sozinha? Onde está o Rafael? Não sei. Vou abrir, mas fique por perto. Desci as escadas, tentando controlar o ritmo da minha respiração. Por que Camila viria tão cedo sem avisar? O que queria? Abri a porta antes mesmo que tocasse o interfone. Seu rosto registrou surpresa por um momento, rapidamente substituída por um sorriso ensaiado. Lúcia, desculpa vir tão cedo. Estava passando a caminho do trabalho e pensei em deixar esses documentos que o Rafael separou para vocês. Segurava uma pasta amarela. Que documentos? Perguntei sem tentar pegá-la. Sobre aquela procuração que conversamos ontem
e alguns artigos sobre tratamentos para Alzheimer inicial que podem ajudar a retardar o progresso da doença. Estendeu a pasta de novo. Rafael está realmente preocupado com você. Olhei para a pasta por um longo momento. Era uma armadilha. Tinha que ser. Talvez documentos já preparados com minha assinatura falsificada, como o seguro de vida que descobrimos. Por que não entra? Convidei, mantendo meu tom casual. Podemos tomar um café e revisar juntas. Camila hesitou visivelmente. Na verdade, estou atrasada para o trabalho. Só queria deixar isso para vocês lerem com calma. Insisto, disse abrindo mais a porta. Paulo acabou de fazer café fresco. Vai levar só 5 minutos. A contragosto, ela entrou. A conduzi até a cozinha onde Paulo já estava, aparentando tranquilidade enquanto tomava seu café. Camila, que surpresa agradável, disse ele. Ela trouxe alguns documentos para assinarmos. Expliquei, enfatizando a palavra assinarmos. Paulo entendeu imediatamente. Que bom, respondeu. Vamos dar uma olhada. Camila parecia cada vez mais desconfortável enquanto Paulo pegava a pasta e começava a examinar os documentos. A observei atentamente, notando como seus olhos seguiam cada movimento dele, como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Interessante, murmurou Paulo depois de uns minutos. Esta procuração daria ao Rafael controle total sobre nossas finanças e decisões médicas. Praticamente nos tornaria legalmente incapazes. É só uma precaução, justificou Camila rapidamente, considerando a condição da Lúcia. Que condição seria essa exatamente? Perguntei diretamente. Bem, os lapsos de memória, a confusão. Ela hesitou, aparentemente percebendo que estava em terreno perigoso. Rafael notou vários episódios. Curioso, comentei. O Dr. Fernando não encontrou nada disso ontem. Médicos podem se enganar, replicou recuperando a compostura. Por isso a importância de uma segunda opinião com um especialista. Paulo colocou os documentos de volta na pasta e a empurrou para Camila. Agradecemos a preocupação, mas não vamos assinar isso. Na verdade, já iniciamos os procedimentos para revogar a procuração limitada que demos ao Rafael ano passado. O choque no rosto dela foi genuíno e momentâneo, rapidamente substituído por uma expressão de preocupação estudada. Mas por quê? Rafael só quer ajudar. Temos certeza que sim, respondi, mas preferimos manter o controle de nossas próprias vidas. Camila se levantou abruptamente. Tenho que ir. Estou realmente atrasada. Claro, disse acompanhando-a até a porta. Fala para o Rafael que ligamos mais tarde para conversar sobre esses documentos. Assim que ela foi embora, Paulo e eu nos olhamos. A mesma conclusão evidente para ambos. Eles estão acelerando o plano, sussurrou ele. Sim, assente. E isso significa que temos que agir agora. Depois que Camila foi embora, Paulo e eu examinamos cuidadosamente os documentos que ela havia trazido. Como suspeitávamos, a procuração daria a Rafael poderes absolutos sobre nossas finanças, propriedades e decisões médicas. Também havia um formulário de internação voluntária para uma clínica de repouso. Na verdade, uma instituição para idosos com demência severa, com espaços para nossas assinaturas. Eles nem tentam mais disfarçar, murmurou Paulo, seus dedos tremendo enquanto folheava os papéis. Praticamente estão nos pedindo para assinar nossa própria sentença de morte. Isso é bom, respondi, surpreendendo-o. Quanto mais explícitos forem, mais provas teremos. Passei a manhã, fotografando cada documento, criando cópias digitais que enviei ao e-mail da Cláudia, minha amiga de longa data e a única pessoa fora de nossa casa em quem confiava completamente. Expliquei brevemente a situação e pedi que guardasse os arquivos de forma segura, sem falar com ninguém sobre isso. O que fazemos agora? Perguntou Paulo quando terminei. Precisamos de um plano. Claramente eles estão avançando. A visita surpresa da Camila, esses documentos. Não podemos esperar mais. Decidimos que era hora de buscar ajuda profissional, não a polícia. Ainda não tínhamos provas definitivas suficientes, mas um advogado que pudesse nos orientar sobre como proteger legalmente nossos bens e, mais importante, nossas vidas.
Escolhemos uma advogada que não conhecíamos anteriormente e que não tinha nenhuma conexão com Rafael. A doutora Marina Santos, especialista em direito familiar e penal. Conseguimos marcar uma consulta para aquela mesma tarde. Em seu elegante escritório no centro da cidade, explicamos toda a situação à doutora Marina. As mensagens descobertas, as contas bancárias, o seguro de vida fraudulento, os históricos médicos manipulados, os documentos que Camila havia trazido aquela manhã. A advogada nos ouviu com atenção, tomando notas ocasionais e pedindo detalhes específicos. Quando terminamos, respirou fundo antes de falar. Senhores, estamos diante de uma situação extremamente grave. O que me descreveram configura diversos crimes: conspiração, falsificação de documentos, tentativa de fraude e, mais seriamente, conspiração para homicídio. Temos provas suficientes para a polícia? Perguntou Paulo. As mensagens são a prova mais contundente, mas como vocês as obtiveram acessando o celular da Camila sem autorização dela, existe o risco de serem consideradas provas ilícitas. No entanto, considerando a gravidade da situação e o perigo iminente para vocês, acredito que podemos construir um caso sólido. O que devemos fazer primeiro? Perguntei. Imediatamente vamos preparar documentos legais, revogando qualquer procuração existente e bloqueando a possibilidade de novas procurações sem a presença de um advogado independente. Eu mesma posso servir como testemunha da capacidade mental de vocês. Depois vamos apresentar uma denúncia detalhada, apresentando todas as provas que temos até agora. Passamos as 2 horas seguintes assinando documentos, formalizando declarações e planejando cada passo. A doutora Marina foi minuciosa, garantindo que cada aspecto legal estivesse coberto. Agora, disse finalmente, vamos à questão mais urgente, sua segurança física. Sugiro enfaticamente que não voltem para casa hoje. Paulo e eu trocamos olhares alarmados. Acha que estamos em perigo imediato? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Baseado no que me contaram, sim. Eles perceberam que vocês estão tomando medidas de proteção. A visita surpresa da Camila esta manhã sugere urgência da parte deles. Se eu fosse vocês, passaria uns dias em um hotel usando um nome diferente até conseguirmos uma ordem de proteção. Saímos do escritório da advogada com uma pasta cheia de documentos e uma sensação de urgência. Fomos diretamente à delegacia de polícia, onde apresentamos uma denúncia detalhada. O delegado de turno, um homem de meia-idade chamado Roberto Silva, ouviu nossa história com crescente preocupação. Isso é extremamente grave, comentou depois de examinar as provas. Vou designar um investigador ao caso imediatamente e solicitar vigilância discreta para sua residência. Quando mencionamos que a advogada havia sugerido não voltar para casa, o delegado concordou enfaticamente. De fato, seria mais seguro ficarem em outro lugar por enquanto, mas antes gostaria de enviar uma equipe para instalar câmeras discretas em sua casa, com o consentimento de vocês. Claro, se tentarem entrar ou fazer algo, teremos provas concretas. Concordamos com o plano. Voltaríamos brevemente para casa, apenas para pegar algumas pertences essenciais, enquanto os policiais instalavam equipamentos de vigilância em pontos estratégicos. Depois, iríamos para um hotel no centro da cidade, longe do nosso bairro, usando nomes falsos conforme sugerido. Durante o caminho de volta, Paulo permaneceu em silêncio olhando pela janela do táxi. Quando estávamos quase chegando, finalmente falou. Nunca imaginei que chegaria o dia em que teria medo do meu próprio filho. Apertei sua mão. Não havia palavras que pudessem aliviar essa dor. Nossa casa vista de fora parecia estranhamente normal. As mesmas janelas, o mesmo jardim que cultivávamos há anos, a mesma caixa de correio que Rafael havia pintado de adolescente. Era difícil acreditar que aquele lugar que representava segurança e família havia se tornado o cenário de uma conspiração contra nossas vidas. Os policiais à paisana chegaram discretamente em um carro comum, entraram pela porta dos fundos e trabalharam rapidamente instalando pequenas câmeras em lugares estratégicos. Sala de estar, cozinha, corredores, entradas.
Explicaram que as imagens seriam transmitidas diretamente para a delegacia e monitoradas 24 horas por dia. Enquanto isso, Paulo e eu recolhemos o essencial: roupas para uns dias, medicamentos, documentos importantes. Evitei olhar as fotografias da família na parede, os objetos que contavam a história de nossa vida juntos. Cada lembrança agora estava contaminada pela traição. Estamos prontos, anunciou o policial responsável pela instalação. As câmeras são praticamente invisíveis a olho nu, mas capturam tudo em alta definição. Se alguém entrar, saberemos. Nos entregou um pequeno cartão com um número de telefone. Esta é uma linha direta para nossa equipe. Qualquer emergência, liguem imediatamente. Quando estávamos prestes a sair, meu celular tocou. Era Rafael. Olhei para o policial que assentiu, indicando que eu deveria atender normalmente. Oi, respondi, tentando soar natural. Mãe, onde vocês estão? Passei na casa de vocês e ninguém atendeu. Meu coração acelerou. Ele havia ido à nossa casa enquanto estávamos fora. Por quê? Estamos fazendo compras no shopping, menti. Precisávamos de algumas coisas. Ah, entendo. É que fiquei preocupado. Vocês nunca saem sem avisar. A falsidade na voz dele me dava náuseas. Foi uma decisão de última hora. Já estamos voltando para casa. Perfeito, porque tenho uma surpresa para vocês. Estou esperando vocês aí. Congelei. Ele estava na nossa casa naquele exato momento. Uma surpresa? Perguntei, mantendo a voz firme. Sim, trouxe aquele vinho que vocês gostam. Pensei em passar a tarde juntos conversando sobre aqueles documentos que a Camila deixou de manhã. O policial me fez um sinal para que mantivesse a conversa. Que gentil, filho. Chegamos em meia hora, mais ou menos. Perfeito. Espero vocês. Quando desliguei, o policial já estava se comunicando com seus colegas. Suspeito no local. Repito, suspeito no local. Mantenham distância, mas estejam preparados. Voltando-se para nós, explicou. Vamos deixar ele entrar. Observar o que faz. Se tentar plantar algo, drogas, veneno, qualquer coisa, teremos em vídeo. Seria uma prova irrefutável. O plano fazia sentido, mas a ideia de Rafael circulando pela nossa casa, possivelmente preparando alguma armadilha, me aterrorizava. E se ele descobrir as câmeras? Perguntou Paulo. Altamente improvável. São do tamanho de um botão e colocadas em lugares estratégicos. Além disso, temos agentes posicionados discretamente no quarteirão. Fomos para um café próximo, onde esperamos ansiosamente por notícias. A cada minuto que passava, imaginava o que Rafael estaria fazendo em nossa casa. Preparando alguma armadilha, plantando evidências contra nós, revolvendo nossas pertences em busca de algo? Depois de 40 minutos que pareceram uma eternidade, o policial recebeu uma ligação. Ouviu atentamente, fazendo gestos afirmativos com a cabeça. Ele saiu, informou ao desligar. E temos algo interessante nas gravações. Voltamos rapidamente para a delegacia, onde nos levaram a uma sala com vários monitores. O delegado Roberto já estava lá vendo a gravação das câmeras instaladas em nossa casa. Senhores, nos cumprimentou gravemente. Acredito que deveriam ver isso. Na tela, vimos Rafael entrando na cozinha com 2 sacolas plásticas. Olhou ao redor, verificou que estava sozinho e então começou a agir de forma metódica. Tirou vários frascos de medicamentos das sacolas e os colocou em nosso armário de remédios, misturando-os com os nossos. Depois abriu uma garrafa de vinho, provavelmente a surpresa que mencionou, e adicionou algum tipo de pó branco, mexendo cuidadosamente antes de colocar a rolha de volta. Finalmente, tirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico que não reconheci e o instalou discretamente debaixo da mesa da cozinha. Provavelmente um microfone ou câmera, comentou o delegado. Meu Deus! Murmurei com as mãos cobrindo minha boca. Ver meu próprio filho em vídeo, preparando deliberadamente o que parecia ser nossa morte, era uma dor indescritível. Agora temos provas mais que suficientes, disse o delegado. Vou emitir mandados de prisão para Rafael Pereira e Camila Pereira imediatamente. O que ele colocou no nosso armário de remédios? Perguntou Paulo com a voz trêmula.
Precisamos analisar, mas pela aparência são medicamentos controlados, possivelmente em doses elevadas. A substância que adicionou ao vinho também será analisada, mas apostaria em algum tipo de sedativo potente. O delegado pôs a mão no meu ombro. Senhora Lúcia, sei que isso é extremamente doloroso, mas preciso que entenda. Seu filho estava tentando matá-los ativamente hoje. Se tivessem voltado para casa e tomado aquele vinho. Não consegui conter as lágrimas. A realidade da situação finalmente me atingiu com toda a sua força. Não eram apenas mensagens de texto ou documentos suspeitos. Era meu filho em nossa cozinha, envenenando deliberadamente bebidas e medicamentos que sabia que usaríamos. "O que acontece agora?" perguntou Paulo me abraçando enquanto eu chorava. "Vamos prendê-los hoje mesmo", respondeu o delegado. "Com essas evidências, não há possibilidade de liberdade provisória. Vocês estão seguros agora, mas ainda recomendo que permaneçam no hotel por uns dias até resolvermos tudo." Enquanto saíamos da delegacia tentando processar tudo o que havia acontecido, uma oficial de polícia se aproximou apressadamente. "Delegado Roberto, acabamos de receber uma ligação. Rafael e Camila Pereira estão na casa dos senhores neste momento. Parecem agitados. Estão procurando por eles." O delegado reagiu imediatamente. "Equipe tática, prontos. Vamos agora." Voltando-se para nós, explicou. "Provavelmente perceberam que algo está errado, que vocês não voltaram para casa como prometido. Vamos prendê-los agora mesmo." "Podemos ir com vocês?" pedi, surpreendendo a mim mesma. Uma parte de mim queria fugir, nunca mais ver Rafael ou Camila. Mas outra parte, talvez a mais forte, precisava estar lá, presenciar o final desse pesadelo. O delegado hesitou, mas acabou concordando. "Podem ficar no carro de polícia a uma distância segura, mas não interferirão de forma alguma." No caminho para nossa casa, com o coração batendo descontroladamente no peito, me perguntei como havia chegado a esse ponto, como meu filho, que abracei em meus braços de bebê, havia se transformado nesse estranho capaz de planejar friamente minha morte. Quando chegamos, vários carros de polícia já estavam posicionados discretamente ao redor da nossa casa. Pelo rádio ouvimos que Rafael e Camila continuavam lá dentro, aparentemente discutindo sobre o que fazer. "Eles perceberam que algo está errado", comentou um policial. "Estão tentando ligar para os celulares dos senhores repetidamente." De fato, meu celular havia tocado várias vezes nos últimos minutos. Sempre Rafael. Ignorei cada ligação seguindo as instruções da polícia. O delegado Roberto coordenava pessoalmente a operação, falando em voz baixa pelo rádio com os diversos agentes posicionados. "Equipes em posição", anunciou finalmente. "Vamos entrar em 1 minuto." Foi então que vimos movimento. A porta principal se abriu e Rafael saiu apressadamente, seguido por Camila. Ambos carregavam mochilas e pareciam agitados, olhando nervosamente ao redor enquanto se dirigiam ao carro estacionado na calçada. "Estão tentando fugir", murmurou Paulo. Em um instante, vários policiais saíram de seus esconderijos, cercando o casal com armas em punho. "Polícia, parados, mãos onde possamos ver." Vi o choque no rosto de Rafael, o pânico nos olhos de Camila. Por um momento, Rafael pareceu considerar correr, mas rapidamente percebeu que estava cercado. Lentamente, ambos levantaram as mãos. Em questão de segundos, foram imobilizados, algemados e colocados em viaturas separadas. Tudo foi tão rápido e organizado que parecia irreal, como uma cena de filme. O delegado Roberto se aproximou do nosso carro. "Está feito. Ambos estão sob custódia, acusados de tentativa de homicídio, conspiração e diversos outros crimes. Encontramos o vinho adulterado e os medicamentos que ele plantou. Vamos analisar tudo." Olhei pela janela do carro policial e vi meu filho sendo levado, algemado, no banco de trás de uma viatura. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Não vi remorso nos olhos dele, apenas raiva e talvez surpresa por ter sido pego. Naquele momento, uma sensação estranha me dominou. Não era alívio, não era vingança satisfeita. Era apenas um vazio profundo, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de mim.
Voltamos à delegacia onde prestamos mais declarações formais. Os policiais haviam encontrado nas mochilas de Rafael e Camila diversos artigos incriminatórios. Os medicamentos originais dos frascos que ele havia plantado em nossa casa, mais doses do pó que colocou no vinho, passagens de avião para o exterior com data para o dia seguinte e uma quantidade considerável de dinheiro em espécie. Estavam prontos para fugir, explicou o delegado. Provavelmente perceberam que algo estava errado, que vocês não voltaram para casa como prometido. O plano era claramente deixar o vinho envenenado, esperar que vocês o consumissem e fugir antes que os corpos fossem encontrados. Paulo segurou minha mão com força enquanto ouvíamos. Cada novo detalhe era como uma faca atravessando meu coração. Podem vê-lo se quiserem, ofereceu o delegado depois de finalizar os trâmites burocráticos. Estão em celas separadas esperando a transferência. Paulo negou com a cabeça. Ainda não estava pronto e eu respeitei. Mas algo dentro de mim precisava olhar nos olhos do meu filho uma última vez. Quero ver o Rafael, disse surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. O delegado me conduziu por um corredor longo e frio até uma sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras. Vamos trazê-lo aqui. Estaremos observando pelo vidro e se sentir qualquer desconforto, só tem que levantar a mão e interrompemos imediatamente. Assenti, sentando com as costas retas e as mãos cruzadas sobre a mesa para disfarçar o tremor. Uns minutos depois, a porta se abriu e Rafael entrou, algemado e escoltado por um policial. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. O policial o fez sentar na minha frente e saiu, permanecendo do lado de fora da porta. Por quase 1 minuto permanecemos em silêncio, apenas nos olhando. Rafael foi o primeiro a falar. Vocês me armaram uma cilada, disse ele com a voz baixa e amarga. Tudo isso é um grande mal-entendido. Não me minta, respondi com calma. Não agora. Acabou. Rafael desviou o olhar, sua mandíbula tensa. O que você quer que eu diga? Quero saber por quê. Por que seu próprio pai e eu? O que fizemos para merecer isso? Rafael soltou uma risada sem humor. Vocês não entenderiam. Tenta me explicar. Tenho todo o tempo do mundo agora. Ele me olhou fixamente de novo. Algo frio e calculista nos olhos que nunca havia notado antes. Dinheiro, mãe. Sempre foi por dinheiro. Vocês têm tanto. A casa, as aposentadorias, os investimentos, os seguros. E o que fazem com tudo isso? Nada. Vivendo suas vidinhas medíocres, economizando cada centavo como se fossem viver para sempre. Senti o golpe das palavras dele, mas mantive a compostura. E isso justifica nos matar? Foi ideia da Camila no começo. Admitiu ele como se isso o absolvesse de alguma forma. Ela trabalha em finanças. Percebeu quanto vocês valiam e estava cansada de esperar. Por que esperar décadas por uma herança? Dizia. Quando podemos começar nossa vida de verdade agora? E você concordou assim tão facilmente? Deu de ombros. Não foi imediato, mas ela me convenceu de que seria melhor para todos. Vocês já estavam velhos. Eventualmente começariam a ter problemas de saúde, sofreriam. Seria um favor, na verdade. A frieza com que falava me gelava o sangue. Este não era o filho que eu conhecia, ou pensava conhecer. Um favor, repeti lentamente. Envenenar seus próprios pais seria um favor? Não seria doloroso, respondeu como se isso importasse. Simplesmente dormiriam e não acordariam, sem sofrimento. Como o vinho que você preparou hoje. Rafael ficou em silêncio por um momento. Como vocês descobriram? Foram as mensagens no celular da Camila, né? Aquele técnico idiota. Sim, foram as mensagens. Mas mesmo sem elas, teríamos descoberto eventualmente. Você não foi tão esperto quanto pensava, filho. Ele se mexeu na cadeira, as algemas tilintando. E agora? Vai testemunhar contra seu próprio filho? Me mandar para a prisão? Você ia fazer parecer um acidente, disse olhando fixamente para ele. Ninguém sofreria. Morríamos em paz e você finalmente teria a vida que merece. A vida que mereço,
repetiu, deixando as palavras flutuarem no ar entre nós. Olhei para ele. Realmente olhei, tentando ver além da raiva, além da frieza, procurando qualquer vestígio do menino que criamos. Não encontrei nada. Não te reconheço, disse finalmente, minha voz quase um sussurro. O filho que criamos, que amamos, que protegemos. Onde ele está? Estou aqui, respondeu Rafael, um lampejo de emoção cruzando seu rosto. Sou eu. Só cresci. Só me cansei de esperar minha vez. Me levantei lentamente. Você terá um bom advogado. Pagaremos por isso. É o último ato como seus pais. Mas não espere mais nada de nós, Rafael. O que você fez não tem volta. Mãe! Me chamou quando eu já estava na porta. Não me virei. Você não entende. Eu só queria uma chance de viver de verdade. Me virei uma última vez. Te demos todas as chances, filho. Educação, amor, apoio. A escolha de como viver foi sua. E você escolheu isso. Saí da sala sentindo como se cada passo exigisse um esforço enorme. No corredor encontrei Paulo esperando, os olhos vermelhos, o rosto marcado por lágrimas que nem tentava ocultar. O que ele te disse? Perguntou em voz baixa. A verdade, finalmente, respondi. Fez tudo por dinheiro. Nossa morte seria apenas um meio para ele ter a vida que merece. Paulo fechou os olhos, uma dor profunda contorcendo seu rosto. Como não percebemos? Como não vimos no que ele se tornou? Não tinha resposta. A mesma pergunta me atormentava. Como os pais que estiveram presentes em cada momento importante, que celebraram cada conquista, que ensinaram valores e princípios, puderam criar alguém capaz de planejar friamente o assassinato dos próprios pais? Deixamos a delegacia em silêncio, nos dirigindo ao hotel onde passaríamos as próximas noites. No caminho, Paulo falou pouco, absorto em seus próprios pensamentos. Eu sabia que ele estava revivendo cada momento da criação do Rafael, buscando o ponto exato onde algo deu errado. No hotel, um lugar simples, mas confortável no centro da cidade, pedimos um quarto com 2 camas individuais. Nenhum de nós mencionou, mas ambos sabíamos que precisávamos de nosso próprio espaço aquela noite. A dor era pessoal demais, profunda demais para ser compartilhada, mesmo depois de tantos anos juntos. Me deitei exausta, mas o sono não chegava. Imagens do Rafael criança se misturavam com a visão dele colocando veneno no vinho, criando um pesadelo acordado do qual não conseguia escapar. Quando finalmente dormi, foi um sono agitado, cheio de sonhos confusos onde corria por corredores intermináveis, perseguida por sombras com o rosto do meu filho. Acordei sobressaltada com o som do celular. Era o delegado Roberto. Senhora Lucia, desculpe ligar tão cedo. Precisamos que vocês venham à delegacia o mais rápido possível. Houve um desenvolvimento no caso. O tom grave na voz dele me alarmou. Aconteceu alguma coisa? Prefiro explicar pessoalmente. É melhor que venham o quanto antes. Acordei Paulo e contei sobre a ligação. Em 30 minutos, estávamos na delegacia, sendo conduzidos diretamente à sala do delegado. Roberto nos recebeu com expressão grave. Senhores, agradeço que tenham vindo tão rápido. Tenho notícias complicadas. O que aconteceu? Perguntou Paulo com a voz tensa. Camila Pereira solicitou fazer uma declaração completa em troca de redução de pena. Está disposta a testemunhar contra seu filho. Senti um nó na garganta. O que ela disse? Segundo ela, o plano original era apenas roubar vocês. Desviar dinheiro das contas, obter procurações para controlar os bens. A ideia de eliminá-los fisicamente surgiu apenas nos últimos meses, quando Rafael percebeu que vocês poderiam descobrir os desvios. Paulo apertou minha mão com força. Ela também afirma, continuou o delegado, que Rafael estava planejando matá-la também depois que vocês estivessem mortos e ele tivesse acesso a todo o dinheiro. A revelação caiu como uma bomba. Meu filho estava planejando matar a própria esposa. Sussurrei. Segundo ela, sim. Encontrou mensagens dele com outra mulher, discutindo como se dividiria o dinheiro depois que o problema Camila fosse resolvido. Fechei os olhos tentando absorver essa nova camada de horror. Não bastava planejar nossa morte.
Rafael estava disposto a eliminar qualquer um que se colocasse entre ele e o dinheiro. Tem mais, disse o delegado, seu tom ainda mais grave. Analisamos o pó que ele colocou no vinho. É uma mistura de sedativos potentes e uma substância chamada espirradeira, extremamente tóxica. Causa parada cardíaca. E encontramos evidências de que ele já havia tentado antes. Como assim? Perguntou Paulo. Amostras do cabelo da senhora Lucia, revelaram traços da mesma substância, provavelmente administrada em pequenas doses para simular problemas de saúde naturais. Isso explicaria os lapsos de memória que ele alegava que a senhora tinha. Não eram lapsos, eram sintomas de envenenamento gradual. A sala pareceu girar ao meu redor. Agarrei a beirada da mesa para me estabilizar, enquanto a cruel realidade me atingia. Meu filho já havia começado a me envenenar. Lenta, metodicamente. Por quanto tempo? Consegui perguntar. É difícil precisar, mas pelo que indicam as amostras, pelo menos 3 meses. 3 meses. Repassei mentalmente os pequenos sinais que havia ignorado. Dores de cabeça mais frequentes, momentos de tontura, noites de insônia. Atribuí tudo ao estresse, à idade, nunca imaginando que estava sendo lentamente envenenada pelo meu próprio filho. E o senhor Paulo? Perguntou o delegado, se voltando para meu marido. Me sinto bem, respondeu ele confuso. Ainda assim, recomendamos exames toxicológicos. Se a senhora foi alvo, é possível que ele também tenha começado a agir contra o senhor. Deixamos a delegacia ainda mais abalados que antes. A ideia de que Rafael não apenas planejava nos matar, mas que já havia iniciado o processo, era insuportável. Cada refeição que compartilhamos nos últimos meses, cada xícara de café que ele gentilmente preparou, cada medicamento que me lembrou de tomar, tudo poderia ter sido parte do plano macabro dele. Vamos ao hospital agora mesmo, insistiu Paulo. Precisamos verificar se há danos permanentes. No hospital fomos atendidos com prioridade depois de explicar a situação. Os médicos realizaram uma bateria de exames, coletaram amostras de sangue e cabelo e nos internaram para observação por 24 horas. Os resultados, quando chegaram, confirmaram as suspeitas. Eu tinha níveis detectáveis de espirradeira no organismo, embora não o suficiente para causar danos permanentes. Paulo estava limpo, sugerindo que Rafael havia se concentrado em mim primeiro, provavelmente porque, como mulher com histórico de problemas de saúde, tive câncer de mama anos atrás, minha morte pareceria menos suspeita. A senhora teve sorte, explicou o médico. O envenenamento gradual foi interrompido antes de causar danos irreversíveis. Com o tratamento adequado e tempo, seu corpo eliminará completamente a toxina. Sorte. Era uma palavra estranha para descrever a situação. Tive sorte porque descobri que meu filho estava me envenenando antes que conseguisse me matar. Nos dias seguintes, o caso ganhou proporções que nunca imaginamos. A história do filho que planejou assassinar os pais por herança atraiu a atenção da mídia nacional. Repórteres cercavam o hotel onde estávamos hospedados. Ligavam constantemente. Tentavam de todas as formas obter uma declaração nossa. Recusamos todas as entrevistas, todas as aparições. Nossa dor era profunda demais, pessoal demais para ser transformada em espetáculo público. A doutora Marina, nossa advogada, se tornou nossa porta-voz oficial, gerenciando todos os aspectos legais e mantendo a imprensa à distância. Foi ela quem nos trouxe a notícia de que Rafael seria acusado de tentativa de homicídio qualificado, com os agravantes de envenenamento premeditado e motivo torpe. Se condenado, enfrentaria décadas de prisão. Uma semana depois da prisão de Rafael e Camila, finalmente nos sentimos seguros para voltar para casa. A polícia havia retirado todo o equipamento de vigilância, mas instalou um sistema de alarme conectado diretamente à delegacia. Só por precaução, como disse o delegado Roberto, entrar de novo naquela casa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada cômodo guardava lembranças, algumas lindas, outras agora contaminadas pelo conhecimento do que Rafael havia se tornado. Na sala de estar, as fotografias da família pareciam zombar de nós.
Rafael criança sorrindo no primeiro dia de aula. Rafael adolescente orgulhoso com seu troféu de natação. Rafael adulto no casamento com Camila. Momentos que capturavam uma vida que agora sabíamos ter sido, pelo menos em parte, uma ilusão. Paulo caminhou lentamente pela casa, tocando objetos, olhando fotografias, como se tentasse reconciliar o passado feliz com o presente devastador. Precisamos nos mudar, disse finalmente. Não consigo viver aqui, sabendo o que aconteceu nesta cozinha, nesta casa. Concordei em silêncio. A casa, que havia sido nosso refúgio por décadas, agora estava impregnada de traição e perigo. Aquela noite, deitados em nossa cama, de mãos dadas na escuridão, Paulo expressou o pensamento que vinha me atormentando. Chegaremos a entender alguma vez o que aconteceu? Como nosso filho se transformou nisso? Não sei, respondi honestamente. Talvez algumas coisas não tenham explicação. Talvez algumas pessoas simplesmente escolham o caminho errado, independentemente de como foram criadas. Conversamos com ele, Lúcia. Tantas vezes sobre honestidade, sobre trabalho duro, sobre família. Como não foi suficiente? Talvez para algumas pessoas, nada seja suficiente. Talvez o vazio dentro delas nunca possa ser preenchido. Permanecemos em silêncio por um longo tempo, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Finalmente, Paulo falou de novo. O que fazemos agora? Como seguimos em frente depois disso? Era a pergunta que eu mesma vinha me fazendo. Como reconstruir uma vida quando os próprios alicerces foram destruídos? Como confiar de novo quando a traição veio de quem mais amávamos? Um dia de cada vez, respondi apertando sua mão. Começamos de novo em outro lugar, nos apoiando mutuamente. Nas semanas seguintes, colocamos a casa à venda. Iniciamos o processo de busca por um novo lar e tentamos de alguma forma reconstruir uma sensação de normalidade. Encontramos um pequeno apartamento no centro da cidade, completamente diferente da casa espaçosa onde criamos Rafael. E começamos lentamente a transferir apenas os itens que não traziam memórias dolorosas. Enquanto isso, o caso judicial avançava. Camila chegou a um acordo com a promotoria, aceitando testemunhar contra Rafael em troca de uma pena reduzida. Rafael, por outro lado, se manteve firme em negar as acusações mais graves, alegando que tudo não passava de um mal-entendido familiar e que as provas haviam sido manipuladas. 2 meses depois da prisão dele, recebemos uma carta sua da prisão. Paulo quis queimá-la sem ler, mas algo em mim precisava saber o que ele tinha a dizer. A carta era curta, escrita com a caligrafia familiar que reconheceria em qualquer lugar. Mãe e pai, sei que provavelmente não querem saber de mim, mas preciso dizer isso. Tudo o que fiz foi por amor. Sim, queria o dinheiro, queria a liberdade, mas também queria poupar vocês do sofrimento de envelhecer, de se tornarem dependentes, de perderem a dignidade. Não espero perdão. Sei que o que fiz é imperdoável aos olhos de vocês, mas quero que saibam que não foi por ódio. Foi por ambição, sim, por ganância, talvez, mas também por uma forma distorcida de amor. Um dia, quando estiverem prontos, gostaria de vê-los de novo. Até então, saibam que, apesar de tudo, continuo sendo seu filho. Rafael. Li a carta 3 vezes tentando encontrar sinceridade nas palavras, algum vestígio do filho que conheci, mas tudo que vi foi mais manipulação, mais tentativas de justificar o injustificável. Por amor, murmurei dobrando a carta. Ele tentou nos matar por amor. Paulo, que finalmente decidiu ler também, negou com a cabeça tristemente. Ele ainda não entende. Talvez nunca entenda. Guardei a carta em uma gaveta e nunca respondi. Talvez um dia, quando a dor não fosse tão aguda, quando pudesse pensar em Rafael sem sentir essa mistura devastadora de amor e traição, encontraria as palavras para responder. Mas não agora, não enquanto a ferida ainda sangrava. Os meses seguintes passaram em um borrão de procedimentos legais, sessões com psicólogos e a árdua tarefa de reconstruir nossas vidas. Vendemos a casa por um valor inferior ao de mercado. Queríamos nos livrar dela o mais rápido possível e nos estabelecemos no apartamento no centro da cidade.
Era menor, mais simples, mas não carregava o peso das memórias dolorosas. O julgamento de Rafael estava programado para começar em 3 meses. A promotoria tinha um caso sólido. As mensagens de texto, os vídeos da casa, os exames toxicológicos confirmando o envenenamento gradual, o testemunho de Camila, os documentos falsificados, a condenação parecia certa. Ainda assim, a ideia de testemunhar contra meu próprio filho me aterrorizava. Como me sentaria naquele tribunal e contaria ao mundo como ele havia planejado metodicamente nossa morte? Como o olharia nos olhos enquanto selava seu destino? Paulo e eu discutimos isso exaustivamente com nossa terapeuta, a doutora Patrícia, que começamos a visitar semanalmente depois de toda a tragédia. Vocês não são responsáveis pelas escolhas dele, nos lembrava constantemente. Testemunhar não é uma traição, é simplesmente contar a verdade. Mas ele é nosso filho, argumentava Paulo. Apesar de tudo, continua sendo nosso filho. Sim, ele é seu filho. E também é um homem adulto que tomou decisões terríveis. Ambas as realidades podem coexistir. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas que ainda não havíamos desempacotado no apartamento novo, encontrei um álbum de fotografias antigas. Sentei no chão e comecei a folhear lentamente. Eram fotos do Rafael, de bebê, depois criança, adolescente, sempre sorrindo, sempre cercado pelo nosso amor. Em uma foto específica, ele tinha uns 5 anos e segurava orgulhoso um desenho que havia feito. 3 figuras de palito representando nossa família com um sol acima. Para a melhor mãe do mundo, dizia o desenho em letras infantis tortas. As lágrimas vieram incontroláveis. Onde estava aquela criança agora? Em que momento aquele ser amoroso se transformou em alguém capaz de planejar a morte dos próprios pais? Paulo me encontrou assim, chorando sobre o álbum aberto. Sem dizer uma palavra, sentou ao meu lado e me abraçou. Ficamos ali, ambos chorando pela perda do filho que amávamos. Não por sua morte física, mas pela morte do que acreditávamos que ele era. Na semana seguinte, recebemos uma visita inesperada. Cláudia, minha amiga da biblioteca que me havia ajudado a documentar as provas contra Rafael, trouxe consigo uma pasta com recortes de jornais antigos. Lucia Paulo começou animada. Encontrei algo que vocês precisam ver. Os recortes eram de um pequeno jornal de uma cidade no interior do país, datados de 5 anos atrás. As manchetes gritavam: idoso morre em circunstâncias misteriosas. Sobrinha herda fortuna após morte de tio. Polícia investiga morte suspeita, mas arquiva caso por falta de provas. O que é isso? Perguntei confusa. Olha a foto. Cláudia apontou para a imagem de uma jovem sendo entrevistada. Era Camila. Alguns anos mais jovem, mas inconfundivelmente ela. Antes de se chamar Camila Silva e se mudar para Belo Horizonte, ela era conhecida como Patrícia Souza, nesta cidade pequena. E o homem que morreu misteriosamente era o tio dela, que a criou depois da morte dos pais. Paulo pegou os recortes lendo rapidamente. Ela herdou tudo. A polícia suspeitou de envenenamento, mas não conseguiu obter provas conclusivas. Exatamente, confirmou Cláudia. E sabem qual era a substância suspeita? Espirradeira. Respondi sentindo um calafrio percorrer minhas costas. A mesma que encontraram no meu organismo. O mesmo veneno que Rafael colocou no vinho. Cláudia assentiu gravemente. A implicação é clara e devastadora. Camila não era apenas cúmplice de Rafael. Provavelmente era a autora intelectual. A pessoa que trouxe a ideia, que ensinou a técnica, que já havia feito isso antes. Por que está nos mostrando isso agora? Perguntou Paulo. Porque o acordo dela com a promotoria está quase finalizado, explicou Cláudia. Ela vai passar só uns anos na prisão em troca do testemunho contra Rafael. Não é justo, é? Quando ela provavelmente já matou antes. Levamos a descoberta à doutora Marina, nossa advogada, que imediatamente entrou em contato com o promotor do caso. As investigações foram reabertas tanto sobre a morte do tio de Camila, quanto sobre possíveis outros casos similares no passado dela. Em questão de semanas,
O acordo de Camila estava suspenso e ela enfrentava acusações adicionais. A polícia encontrou em seu apartamento um diário detalhando não apenas o plano para nos matar, mas também anotações sobre a morte do tio e planos para eliminar Rafael depois de conseguir acesso ao nosso dinheiro. O panorama que emergiu era ainda mais sombrio do que imaginávamos. Camila era uma sociopata calculista que havia enganado Rafael, manipulando-o para que planejasse nossa morte. Ela o havia usado como ferramenta, com a intenção de se livrar dele assim que conseguisse o que queria. Rafael, ao saber disso durante uma audiência preliminar, entrou em colapso. Segundo seu advogado, finalmente percebeu a extensão da manipulação que havia sofrido, embora isso não o eximisse de sua culpa por participar ativamente do plano. Foi nesse momento que tomamos uma decisão difícil. Visitaríamos Rafael na prisão, não por perdão ou reconciliação. Era cedo demais para isso, se é que alguma vez seria possível, mas para olhar a verdade de frente. Para tentar entender, a penitenciária era um lugar frio e opressivo. Seguimos um guarda por corredores cinzentos até uma pequena sala de visitas, onde esperamos em silêncio tenso. Quando a porta se abriu e Rafael entrou, algemado e vestindo o uniforme laranja de presidiário, meu coração se apertou. Ele havia perdido peso. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas. Parecia muito mais velho que seus 35 anos. Quando nos viu, lágrimas imediatas começaram a correr por seu rosto. "Mãe, pai", sussurrou com a voz rouca. "Viemos", respondeu Paulo simplesmente. Sentamos em silêncio. Não havia muito a dizer. O abismo entre nós era vasto demais para ser preenchido com palavras. Mas estar ali, oferecer esse pequeno conforto humano, parecia importante, não apenas para Rafael, mas também para nós. "Sinto muito", disse ele finalmente. "Por tudo. Sei que não significa nada depois do que fiz, mas preciso dizer. Por que você tentou se matar?" Perguntei diretamente. Olhou para as próprias mãos vendadas. "Porque finalmente entendi a magnitude do que fiz. Não apenas o plano, as mentiras, a manipulação, mas o quanto machuquei vocês, quanto destruí, e percebi que nunca poderia consertar isso. Pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, vi algo nos olhos dele que parecia genuíno. Não manipulação, não autopiedade, mas compreensão real da dor que havia causado. "Você tem razão", disse Paulo, sua voz gentil, mas firme. "Algumas coisas não podem ser consertadas, mas isso não significa que você deva desistir." "Por quê? O que me resta?" "A vida", respondi simplesmente. "Imperfeita, difícil, dentro destas paredes por muitos anos, mas ainda assim vida. A chance de talvez um dia fazer algo de bom com ela." Ficamos apenas meia hora. Não prometemos voltar regularmente, nem oferecemos perdão fácil. Apenas nos despedimos, deixando no ar a possibilidade, embora tênue, de algum tipo de relação futura. No caminho de volta para casa, Paulo e eu permanecemos em silêncio por um longo tempo, processando a visita, as emoções conflitantes que suscitou. "Foi o certo?" perguntou ele finalmente. "Não sei se existe uma coisa certa em situações como esta", respondi. "Só sei que não me arrependo de ter ido." 4 anos depois de descobrir a conspiração contra nossas vidas, Paulo e eu celebramos 45 anos de casados. Decidimos não fazer nada grandioso, apenas um jantar tranquilo em casa com os poucos amigos que permaneceram ao nosso lado durante toda a tempestade. Durante o jantar, enquanto observava Paulo contar uma história que fez todos rirem, percebi algo importante. Éramos felizes de novo. Não da mesma forma que antes, havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas de uma forma mais profunda, mais consciente. Havíamos enfrentado o pior que a vida poderia oferecer e sobrevivido. Havíamos reconstruído algo do caos, encontrado significado depois da destruição. E talvez o mais importante, havíamos escolhido não permitir que a traição envenenasse o resto de nossas vidas. Rafael continuava na prisão, onde passaria muitos anos mais. Depois da tentativa de suicídio, parecia ter encontrado algum tipo de propósito.
Começou a estudar direito através de um programa para prisioneiros, com a ideia de eventualmente ajudar outros detentos. Visitávamos ocasionalmente, não com frequência, mas o suficiente para manter uma tênue conexão. Camila cumpria sua pena em uma penitenciária de segurança máxima, recusando qualquer contato conosco. Segundo o que ouvimos, continuava negando responsabilidade por todos os crimes, sempre culpando os outros. Quanto a nós, aprendemos a carregar nossa história sem deixar que nos defina completamente. Quando conhecíamos pessoas novas, eventualmente a verdade vinha à tona. Nossa cidade não era tão grande e o caso havia sido notório, mas descobrimos que a maioria das pessoas era compassiva, respeitosa com nossa dor. Algumas noites ainda acordo sobressaltada, lembrando daquele momento na loja de eletrônicos, quando João virou a tela do celular para mim e meu mundo desmoronou. Às vezes, Paulo ainda tem pesadelos onde Rafael consegue completar o plano, mas essas sombras do passado aparecem com menos frequência agora, superadas pela luz do presente. As pequenas alegrias do dia a dia, os novos amigos, os hobbies redescobertos, o amor que sobreviveu ao impensável. Na noite do nosso aniversário de 45 anos, depois que todos os convidados foram embora, Paulo e eu sentamos na varanda do nosso apartamento, contemplando o céu estrelado. Quem diria, comentou ele segurando minha mão, que depois de tudo estaríamos aqui, juntos, sobreviventes. Sorri apertando sua mão. Mais que isso, viventes. E ele tinha razão. Não estávamos apenas sobrevivendo, estávamos vivendo, plenamente, conscientemente, gratos. Havíamos aprendido da maneira mais dura que a vida é frágil, que as relações mais íntimas podem esconder segredos terríveis, que a traição pode vir de onde menos se espera. Mas também aprendemos que a força humana é extraordinária, que é possível começar de novo mesmo depois da pior devastação, que o amor, o verdadeiro amor, não a versão distorcida que Rafael alegava sentir, pode sobreviver mesmo às piores tempestades. 5 anos depois daquela tarde fatídica na loja de eletrônicos, olho para trás e vejo não apenas a tragédia, mas também o crescimento que veio depois. Não escolhi este caminho, não pedi esta dor, mas aceitei o desafio de reconstruir, de encontrar significado, de continuar amando apesar de tudo. E talvez essa seja a maior vitória, não permitir que o ódio, a amargura ou o medo nos definam. Escolher todos os dias a compaixão, a coragem e a esperança, mesmo sabendo quão escuro o mundo pode ser. João, sem saber, me deu mais que a oportunidade de sobreviver fisicamente naquela tarde. Me deu a oportunidade de descobrir uma força que eu não sabia que tinha. A força não apenas para desvendar uma conspiração, mas para reconstruir uma vida do zero, para amar de novo, para confiar apesar das cicatrizes. E por isso serei eternamente grata. Agora, se você gostou desta história, clique em se inscrever e me diga nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não publico aqui. Te espero lá.